Fala, Cláudia. 7. 4, guria. 4. Eu? Não é tudo mais, né? Fala, eu, você. 7. Que 7? 5. 7. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 7. Ah, é 7 eu tenho. O teu nome, Patrick? Hã? Patrick? Burra. 10, 9 anos. Quero ser professora. Quê? Ele provocando aqui. Gritar o quê? Tu gosta de ir na aula? Hã? O que tu mais gosta na aula? Na aula, eu gosto de pintar, de trabalhar, De fazer som. de fazer. Eu gosto da aula. Fazer balanço. A aula é bom pra aprender. Vocês gostam da escola? Eu não. Tu gosta daquela escola ali? Não. É bom. Lá de onde eu tô, eu gosto. Lá é bom. E vocês acham que vocês aprendem bastante ou não? Na aula? Pouco, eles só querem dar castigo. Como é que é? Só querem dar castigo. Daí o que acontece? Não aprende nada, deixa de Daí a castigo. gente E fica deixa, de castigo. deixa a aula inteira ali sentadinho. Ela começa bem assim, ela fazia assim. E daí às vezes elas puxam a orelha. Depois ela faz assim, ó. Puxa as orelhas. E daí se a gente não quer ir com elas, elas beliscam e puxam pelo braço. Vocês conhecem o Patrick? Eu conheço. Ele mora ali assim. Ele só quer briga com os outros. Entica e sai correndo. Ele vai comendo aquele o poste e fala que começa a xingar, ela chama os outros de tudo que é tipo. gente Daí faz a gente assim, ó, vai ele- correndo até dizer, não adianta. A gente faz assim, ó. Tudo bom? Que o Patrick vai dormir, piá. Olha. Quem se brigar no teu? Às vezes nós brinquemos demais, o que eu mais gosto é de se esconder. De se esconder é mais tri. Que daí eu me escondo, eu fico bem escondidinho assim. Às vezes eu faço uma casinha pra me esconder assim. Para, amiguinha, eu gosto de fazer as coisas, mas eu brinco assim, me faço que tô bem escondido, eu tô de atrás do forte, né? Aí às vezes eu saio bem, né? Quando eu vou fazer o gol assim, eles tiram aquela foto, sabe? Eu boto o pé assim, meus colegas pé assim pra pegar a bola assim, né? E aqui tá o zagueiro. Ei, assim, eles vêm pra cima pra me tirar a bola, só tem um chapéuzinho, já largo lá na goleira, né? Eu já ganho, pai. E os meus colegas, pá, ninguém gosta de mim. Por quê? Hã? Porque, sabe por quê? Às vezes, os meus colegas, sabe? Às vezes eles fazem palavrão, faz aquelas coisas que faz assim. Às vezes a Pro pega eles na tampinha. Às vezes eles estão subindo, depois eles botam a culpa em mim. Depois eles vão lá pedir pra mim brincar. Eu não posso. Faço sim, né, que não posso. E a professora que é amiga dele. Que ela só manda bilhete pra mim, porque eu não sou nada dela. E ela disse que ela é amiga de todo mundo, mas menos eu. Ele tá mentindo tudo que ele falou. Não falei no mundo. O que eu vou falar? Todos meus colegas da primeira série, que eu tava na primeira série, todos meus colegas pegaram, só um ficou junto comigo. O resto tudo passaram. Porque os outros tudo sabiam ler.
eu digo para ele se espelhar nos 3 irmãos dele mais velhos que ele tem. E se ele quiser chegar em algum lugar, ele vai ter que estudar. Porque se ele não estudar, eu digo para ele, se ele não estudar, ele não vai chegar em lugar nenhum. Outra, digo muito e boto na cabeça dele desde agora, ele tem que estudar porque toda pessoa morena é discriminada. Então, o que precisa para ele é estudar para ele um dia não ter problema. Senão ele vai ter problema. E o Patrick deu muito trabalho porque era um menino que veio para a escola sem hábitos, nenhuma formação social. Ele era uma criança que gatinhava por baixo das classes. Ele era uma criança inquieta, ele tocava a ponta dos lábios nos colegas. Ele fez tudo de bom para ele. Mas eu entendo ele porque, na época, ele e a família enfrentaram problemas muito sérios com outro irmão dele. Então, depois que a gente ficou sabendo dessa situação toda, que tinha até presídio no meio, a gente foi começar a entender por que essa criança estava daquele jeito. O Patrick, no primeiro ano, quando ele entrou no primeiro ano, o cérebro dele funcionava como ele estivesse no pré. Que lá era brinquedo, não tinha, vamos dizer, no caso, tipo um compromissozinho dele estudar, tu vai estudar, Patrick. Não, ela deixou ele brincar do mesmo jeito, que estivesse lá no pré. Tá, o que aconteceu? Rodou. Segundo ano, trocou para uma professora. Trocou de professora, mas aconteceu o quê? Eu não vou, assim, discriminar a professora, só vou dizer a verdade. Porque aí, ela passava coisa de 2ª série para ele. Ele estava numa primeira, mas numa primeira atrasada, e ainda além disso vinha com coisa de 2ª série. Como é que o guri ia aprender se ele não sabia as letras? Como é que o guri ia aprender se ele, a mesma coisa que conta, ele não sabia fazer conta? Que eu cansei de pegar ele em casa aqui, ensinar a letra para ele, ensinar a conta. Como? Outra, ela chegava dentro da sala de aula, eu cansei de estar junto ali, junto, né? Ela, ao invés de botar no quadro um A, um B, um C, um D, um T, não, ela chegava lá e escrevia uma palavra, vamos dizer, dado, o dedo, ou outras coisas lá. Como é que guria escrever que ela se não sabia? Ainda além disso, emendado. Não teria condições. Por que alguns alunos conseguem aprender e outros não? Ai, pois é, isso aí que eu vou te dizer. Eu penso que o Patrick seja mesmo por causa da doença do ano passado. Porque esse tipo de doença, vermes, irrita muito a criança, né? Incomoda muito, deixa muito desatento. Então ele não tem vontade, ele não queria fazer nada, ele queria mais era estar mexendo com um e com outro. Eu acho que é muito exemplo familiar, muita informação, cultura, que a maioria das crianças, que agora a gente tem aqui umas do quilômetro 3, assentamento, que eles não têm assim quem se inspirar, eles não têm o exemplo. Então, não tendo exemplo, fica muito mais difícil o professor mostrar a importância das letras, do domínio, do que aquela criança que tem um pai que lê em casa, que tem jornal, que às vezes até tem computador e que se envolve com o mundo da leitura. Que estímulo tem uma pobre criatura que não tem nenhum lugar para fazer um tema, não tem uma mesa direito? Se não é a escola que dá o estímulo para ele dentro da sala de aula, ele não vai ter lugar nenhum. Que letra é essa? Eu tenho 2 anos no primeiro. Patrick, que letra é essa? Que letra é essa? Que letra é essa? P. Consigo. Porque desde quando que tu tem teu filho em casa, tu dá a educação para ele, tu dá boa alimentação, né? Tu dá o carinho pro teu filho, tá?
Ele chega dentro da sala de aula como? Sorridente, tranquilo, né? Bem, vamos dizer assim, bem de espírito. Então, falta o que dentro da sala de aula? Quem que falta? Só falta ser a professora. Porque uma professora boa, ela estimula a criança a aprender. Agora, a professora que não quer, acontece o quê? Nada. Nada. Porque aí elas ficam passeando, caminhando e só... Eu não estou... quando no caso, ela, dizem, eu estou formada. Vocês querem se formar, você forme. E aí? O que faz uma criança? Não é só de dentro de casa. Lá dentro da escola tem que ter. Lá dentro. Porque antigamente os professores diziam assim, ó. O teu pai está trabalhando para te dar a tua alimentação para te estudar. Para te aprender, rapaz. Não para te vir aqui rir nem andar passeando para lá e para cá. E eu tenho obrigação com vocês. E hoje em dia dizem. Hoje só o professor diz assim, eu ganho pouco. Eu ganho pouco. Eu ganho pouco. Para aguentar esses diabinhos aí eu ganho pouco. Tá? É isso que elas dizem. Agora, se elas não querem, como eu digo, tem muitas pessoas que precisam e querem. Peraí. Eu acho que é mais fácil ele aprender a ler depois, quando ele sente que tem alguém que gosta dele, que passa a mão na cabeça dele, que conversa com ele, que escuta, do que de tu ter que aprender isso aqui, tu tem que fazer aquilo, não vai aprender nunca. A bagagem que ele precisa para aprender, ele não tem. Então não há condições de alguém aprender em condições tão paupérrimas como a que ele apresentava. Criança que entra numa sala e fica pensando como é que está a família em casa, como é que está o fulano, como é que está a mãe, como é que está isso, como é que está aquilo, a cabecinha dele não está nas letras. A cabecinha dele está nos problemas. Enquanto os problemas não se resolvem, as letras não entram, nem números. O Patrick, então não dá, as professoras faziam queixa de mim para ele o ano passado, sabe? E eu disse, mas como é que esse guri vai fazer tudo isso na aula e que em casa ele não faz? Então vinha todos os dias queixa para mim, que o Patrick não queria fazer nada. Um dia eu resolvi e fui lá. Mas daí eu não deixei a professora me ver e fiquei atrás da janela num furo que tinha na cortina. E lá eu observei que a professora atendia os outros que levavam os cadernos na mesa dela e ela fazia certo. E o Patrick chegava nela, ela dizia, vai sentar, e corrigia dos outros. Eu vi isso com meus olhos. E ninguém me conhece, eu vi essa cena. Aí quando eu falei para ela que ela tinha que cuidar mais do caderno do Patrick, que eu acho que é o lema delas, né? É. Elas cuidam de uns alunos e largam os outros. Até eu pensei assim, já que o Patrick, ele está com bastante dificuldade, eu acho que seria melhor ele repetir o ano, penso, né? Repetir o ano, que quando ele fosse para a segunda série, aí ele já ia ir bem, né? Bem melhor, com mais vontade. Então, eu acho que, eu não sei, eu penso assim, não sei se é certo, não estou dizendo que seja certo, né? Que é melhor repetir quando eles são menorzinhos do que depois, mais tarde. Aí, quando eles pegarem o gosto, aí, enquanto assim eles não tem muita alguns, né? Não é todos, tem uns que sentem bastante tudo, mas que não tem muita noção da importância do estudo. Então, depois, quando eles derem importância mesmo, aí eles não vão repetir mais, eles vão se interessar mais.
Isso aí na fase que eles são pequenos, né? Não, Como não o tem, Patrick, a Cláudia, né? Não E justifica. depois que fica grande, depois dos 10 anos, aquele guri que não se formar é porque ele não tem força de vontade e não quer, porque daí já pensa, já sabe, entende? Aí qualquer pobre, se tem força de vontade, pobre ou rico, se forma. A idade do Patrick é muito pouca para ele pensar nisso. Para ele dizer, eu vou passar, que eu vou ser um grande homem. Ele não pensa assim ainda, ele é pequeno. Então, eu acho que elas dão muita desculpinha por pouca coisa. Aqui sou eu, aqui é minha irmã, aqui é minha irmã, aqui é minha irmã. né? E aqui é minha irmã, aqui é a minha irmã, aqui é minha irmã. Aqui é a minha irmã, aqui sou eu, aqui sou eu. Aqui sou eu, aqui sou eu, aqui sou eu. Não, que é eu. É eu aqui. Não. É eu. Tá, então, tu tá. O ano passado, o Cláudio disse, esse ano o Patrick vai passar. Aí começou a ensinar o Patrick. O que ela fez? Ela mandou chamar o Cláudio e disse que era para o Cláudio não apertar o Patrick, porque ela queria ensinar. O que o Cláudio fez? Largou o Patrick. O que aconteceu no fim do ano? O Patrick rodou. Apesar das faltas também, que ele teve bastante falta, né? Então o Cláudio estava ensinando. Ela achou que o Cláudio estava apertando o Patrick, que era para largar o Patrick. Disse que achou muito novo para me apertar ele. Né? O Patrick soltou. Aí ele disse, então eu vou parar, vou dizer para a senhora. Aí, É que ele quis fazer o que ele fez com os filhos dele, que são formados, sabe? Com o Patrick. Aí não. E ela não deixou. Não fechou. Ela não gostou. Porque o Patrick estava perturbando os alunos na sala de aula, porque ela estava ensinando e o Patrick terminava de ensinar. O Cláudio deixou, né? Que ele estava perturbando a aula. Chegou no fim do ano, boletim rodado. Que eu tenho um dos meus guri que está estudando e ele disse assim, mãe, a professora chegou, ele estuda lá no CIEP, de Jair Silva da Cruz. E ela disse assim, mãe, a professora escreve no quadro e dá 5 minutos para nós copiar. E ela já chega na sala de aula e diz assim, ó, vou falar uma vez só. Passa toda a matéria no quadro, explica uma vez só. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, azar. Isso aí nem me contou esses dias. Outra coisa, que eles alegam muito são pobres, porque pobre eles vêm mal alimentados na aula. É. Isso, aquilo. Eles botam esse argumento no meio. E às vezes a criança, embora que com feijão puro, uma coisa, mas eles estão bem alimentadinhos, bem limpinhos na sala de aula, mas falta interesse delas. Por que será que elas não poderiam ajudar, se dedicar àquelas crianças? Se elas, é que nem diz assim, ó, vamos formar bons cidadãos. Bom, né? Mas para ser bom cidadão precisa o quê? Precisa um bom ensino, né? Uma boa escola, uma boa sala de aula, tá, vamos dizer, professor dedicado. Agora tu fica faceiro de chegar na sala de aula, tu como pai, vendo aquela professora dedicada. Ela está ensinando teu filho, ela está se dedicando ao teu filho. Quem vai fazer o quê? Tu tem mais que agradecer ela, né? E se teu filho estiver errado, tu dizer, ó, meu filho, tua professora está dedicando a ti. Certo, e agora tu aparece nos cadernos quando a professora é dedicada. Ela aparece ali. Tu vai, meu filho, que ela tá te apoiando e ela está te dedicando, te ensinando. Então, tu também tem que ajudar ela. Então, vamos trabalhar junto. Agora, se tu vê que aqui a professora não ajuda, até tu
Preste atenção agora que eu vou falar. Pode sentar comigo. Primeiro, senta na classe. Bom, tema para casa, dificilmente eles trazem. Porque eu acho que nós que demos tema para eles, né, Cláudio? Eu dou muito. Eles dificilmente eles trazem tema para fazer. Se a gente não vai dar bola, né? Eles passam a manhã inteira sem fazer nada. Porque eles não trazem tema para casa. A gente é que tem que inventar ali um troço ali para eles parar, sentar e estudar. A escola tem que proporcionar essa motivação para o aluno. Eu acho, sim. Eu acho que a professora tem que fazer o que pode, né? Para motivar os alunos para quererem aprender. Mas, às vezes, não dá, não sei. Alguns têm que repetir, mas, claro, o bom seria que nenhum repetisse ano, né? Que não acontecesse isso aí. Não é pelos professores, é pelas pessoas que regem a educação. Podem ver, no Brasil a educação é feita assim. É um prédio, é o professor, o aluno e o caderno, está feita a escola. E o resto? Essa criança não vai ser adolescente, essa criança não vai ser um dia um homem. Uns se salvam, mas os que não têm onde se agarrar vão se salvar como? Quando ainda tem alguém que segura pela mão e anda, se salva, mas e os outros? Pior do que está, o que será? Eu fico me perguntando se agora tem muitos que já saem sem dominar a maioria das coisas que deveriam de saber. Eu vejo assim, ó, que a cada ano que passa, o nível de exigência das crianças vai diminuindo. Mas vai diminuindo não é porque os professores não estão com boa vontade, é porque o contexto administrativo e político assim está exigindo. É alguém que cobra não sei de onde, é o outro que vem daqui, é por ali, é por aqui, e no fim ninguém sabe o que fazer. E aí vira nessa, desculpe a palavra, nessa quase anarquia que vai ficar. Então agora o Patrick chega e eu pego os cadernos e vamos ver, Cláudio, o que não foi feito no teu caderno. Eu olho ali e passo para o caderno da Cláudia, faço ela aprender. Né? Não vou parar e com a Cláudia como fizeram o Cláudio parar com o Patrick. O senhor disse, não ensina mais o Patrick, é devagar. Não deu nada, né? Devagar dela. Mas eles vão se formar os dois, se Deus quiser. Eles vão lutar, mas um dia quando o Patrick estiver mais velho, vocês vão ver ele. Aí vão dizer, será que foi mesmo? E vai, ele vai. Então eu parei um pouco de falar e ter poucos amigos. E poucos amigos a gente... Amigo eu tenho bastante, mas só que eu parei de conversar. Por causa que eu tenho que trabalhar, aprender a ler, escrever.